Se você assistir a filmagens antigas da Segunda Guerra Mundial, quase com certeza vai ver um pequeno caça sem hélice disparando para o céu e largando as próprias rodas segundos depois da decolagem. Ele parecia uma arma do futuro, e por alguns instantes era rápido demais para qualquer caça aliado alcançá-lo. Das filmagens ficou isso: a velocidade e o visual de uma nave de outra época. Ficou de fora o resto. O corte seguinte, quando existe, mostra a mesma máquina voltando em silêncio, sem motor e sem as rodas que deixou para trás. Numerosos pilotos morreram em decolagens, testes e treinamento, e os que chegavam ao combate ainda tinham que voar com combustível corrosivo ao lado do assento, sem rodas para pousar e com poucos minutos de potência para fazer tudo. Hoje você vai descobrir por que o JG-400, a única unidade operacional do Comet, fechou a guerra com apenas 9 vitórias confirmadas pelo RAF Museum, e por que a máquina que deveria resolver a guerra aérea da Alemanha matava seus próprios pilotos antes mesmo de encontrar o inimigo. A resposta começa numa refinaria perto de Leipzig, num problema que a Alemanha acreditava que velocidade pura poderia resolver. No verão de 1944, formações de B-17 e B-24 da USAF avançam contra alvos industriais alemães com uma regularidade que a Luftwaffe já não consegue interromper. Entre esses alvos está Leuna, uma das maiores refinarias de combustível sintético do Reich, perto de Leipzig, um dos pontos que sustentavam os motores da guerra alemã. É para defender Leuna que o JG-400 espera em Brandes. O esquadrão não defende um fronte, defende um ponto no mapa. O plano nunca foi patrulhar o céu. O esquadrão fica no chão, espera o aviso de que a formação está a caminho, e só então queima os propelentes que tem. O piloto decola, sobe e dispõe de uma janela estreita para interceptar os bombardeiros, desde que eles passem dentro de um raio de aproximadamente 40 quilômetros da base. Se a formação vier de outro ângulo, o Comet não chega. Os grandes anéis de defesa desenhados nos mapas dependiam, na prática, de os bombardeiros entrarem naquele círculo por conta própria. Para qualquer alvo fora daquele círculo, sobravam os caças convencionais, mais lentos, mas capazes de escolher onde esperar. Dentro do cockpit, o resto do problema fica a centímetros do piloto. Dois tanques auxiliares de Testoff, o oxidante, um líquido que reage violentamente com quase qualquer material orgânico, ficam nas laterais inferiores do assento, cerca de 120 litros de cada lado. O tanque principal fica atrás dele. O assento do piloto fica, na prática, dentro de um triângulo de tanques. O avião parte como um foguete, mas já decola preso a uma rota curta, a poucos minutos de potência e a um pouso sem trem convencional. Quando o meu Comet deixa o solo, o carrinho de rodas cai e fica no campo. O piloto sobe. As rodas ficam para trás. E é sem elas que ele vai ter de tocar o chão de novo, sobre um patim de aço, sem motor, sem segunda tentativa. A máquina foi feita assim por causa de um número. O recorde de outubro de 1941, que convenceu a Alemanha de que essa aposta valia a vida dos seus pilotos. Alexander Lippisch trabalha no conceito desde 1937. Ele vem dos planadores, máquinas que precisam extrair o máximo de cada metro de altitude, e enxerga na asa sem cauda uma forma de reduzir o arrasto sem sacrificar a sustentação. Em janeiro de 1939, a equipe vai para a Messerschmitt, levando o projeto do DFS Tendo 94 e a ideia de combinar o planeio eficiente dos planadores com uma propulsão que nenhum motor a pistão poderia oferecer. O motor foguete Walter acrescenta a subida vertical que nenhum caça convencional consegue acompanhar. O Me-163 voa pela primeira vez em 1º de setembro de 1941. Um mês depois, em 2 de outubro de 1941, Heine Dittmar leva o Me-170A V4 a 1000 piso e 4,5 km por hora em voo nivelado. É o primeiro avião pilotado a cruzar essa marca. O recorde faz a aposta parecer racional. Se um avião pode voar mais rápido do que qualquer caça inimigo, a escolta dos bombardeiros deixa de ser um problema. Nenhum P-51 vai alcançar o Comet em subida. Nenhum Spitfire vai interceptá-lo antes que ele chegue à formação. Na missão imaginada pelos projetistas, o alerta soa, o piloto decola sobre o carrinho, sobe a cerca de 70 graus e alcança 12.000 metros em aproximadamente 3 minutos. Lá em cima, faz uma ou duas passagens pela formação e volta planando. Do alerta ao pouso, a missão inteira dura minutos, não horas de patrulha. O motor Walter HWK-109-509 funciona com dois líquidos mantidos rigorosamente separados, o T-Stoff, o oxidante, e o C-Stoff, a mistura combustível. Quando eles se encontram dentro da câmara de combustão, entram em ignição espontânea, sem faísca, sem ignição elétrica, apenas o contato entre os dois líquidos. Rudolf Opitz, piloto-chefe de testes, descreveu o Comet como capaz de voar círculos ao redor de qualquer outro caça de sua época.
A sensação de superioridade existia enquanto o motor queimava. No mapa, porém, os grandes anéis de defesa encolhiam para um raio real de cerca de 40 quilômetros. O Comet não escolhia o combate. Precisava que o combate passasse por Brandis, dentro de uma janela geográfica estreita, e precisava encontrar o alvo, mirar e sair antes que a câmara ficasse vazia. O recorde de Dittmar fora medido em voo nivelado, em condições controladas, sem ninguém atirando de volta. O que decidia cada missão sobre a Alemanha era um cronômetro de poucos minutos, o tempo de queima do Walter. Antes de cada partida, dois caminhões se aproximam em momentos diferentes. Um leva Tistov, o outro, Sistov. Um precisa sair antes que o outro chegue, e os circuitos são lavados com água entre os abastecimentos, para impedir que resíduos dos dois líquidos se encontrem fora do motor. A ordem existe porque esse encontro, fora da câmara, não precisa de faísca para começar um incêndio. Com cerca de 1.650 litros de propelentes a bordo, o piloto acelera sobre o carrinho e abandona as rodas assim que deixa o solo. Nos primeiros metros da corrida, os comandos estão quase inertes. É a velocidade que dá autoridade aos controles, e ela ainda está se construindo. Se algo falhar nesses instantes, não há altura para corrigir. Em segundos, o campo inteiro, pista, hangares, o carrinho abandonado, vira um ponto atrás da cauda. A subida até os bombardeiros consome a janela que parecia tão grande no campo de testes. Quando o alvo finalmente cruza a mira, a velocidade que trouxe o Comet até ali começa a trabalhar contra o ataque. Os dois canhões Mk-108 de 30 mm lançam projéteis a aproximadamente 540 metros por segundo, uma velocidade de boca razoável, mas que exige curta distância e grande antecipação, porque o encontro dura segundos. Normalmente são necessários 4 ou 5 acertos para derrubar um B-17. A formação passa. O Comet já está do outro lado antes que o piloto possa corrigir a pontaria. Na prática, existe uma oportunidade de disparo por missão. Uma, no máximo duas. Depois de 4 a 7 minutos e meio de voo motorizado, a câmara do Walter apaga. Não existe nova subida, perseguição ou arremetida. Toda a missão passa a depender da energia cinética que já está no avião. A partir dali, cada curva custa metros de altitude, e a altitude é tudo do que separa o piloto de um pouso fora da base. O piloto baixa o nariz, conserva a velocidade, procura o campo e prepara uma única aproximação sobre o patim ventral. A descida é planejada em círculos fechados sobre a base, gastando altitude volta após volta, porque sobrar altura e faltar campo dão no mesmo. Nenhum motor para corrigir. Uma volta a mais, e o patim toca o campo curto. Uma a menos, e o Comet passa por cima da base sem como voltar. Não há rodas para absorver o impacto. Um pouso duro pode romper uma linha de combustível. Se romper, o Tistov escorre para dentro da fuselagem. Uma falha no amortecimento pode transmitir o choque diretamente à estrutura e ao piloto. Em 1943, uma decolagem mal-sucedida rompeu uma linha no Comet de Joseph Peirce. O Tistov liberado somou-se aos ferimentos do impacto. Peirce morreu sem ter trocado um único tiro, no próprio campo, antes de chegar a qualquer formação de bombardeiros. Ele não foi exceção. Sem motor e sem rodas principais, cada Comet que voltava de missão ainda atravessava um céu em que a escolta aliada podia escolher quando atacá-lo. Nos minutos finais de cada missão, o caça mais rápido do Reich voa como planador de treinamento, lento, previsível, sem como acelerar. Em 16 de agosto de 1944, o cronômetro deixou o campo de testes e entrou numa formação de B-17. Naquele 16 de agosto de 1944, os Comets do JE-400 decolam de Brandis e encontram B-17 da 8ª Força Aérea dos Estados Unidos. É o primeiro combate operacional registrado. Os bombardeiros vêm para Leuna, como sempre. Desta vez, a formação entra no raio de Brandis. O alerta soa, os pilotos sobem depressa, e a velocidade faz exatamente o que Lipsch prometeu. Nenhum caça de escolta consegue acompanhar o Comet na subida. Por alguns segundos, o avião mais rápido do mundo está dentro de uma formação de bombardeiros pesados. Então a passagem termina. O Comet já está do outro lado, com a câmara queimando os últimos litros, e a formação continua voando. Quando os bombardeiros deixam o raio da base ou a queima termina, o Comet não pode prolongar a perseguição. Precisa virar para casa com a energia que sobrou. E é aí que as escoltas aliadas aprendem a esperar. Os pilotos americanos e britânicos identificam rapidamente as fases previsíveis da missão: o planador em descida, o circuito do campo, a aeronave imobilizada depois do pouso. Eles sabem exatamente onde procurar. O ponto de partida é a própria base, e a hora é o fim da queima. Um Comet sem motor e sem rodas convencionais não consegue taxiar. Precisa de um Schlepper, um trator especializado, para ser retirado do campo. Enquanto espera, está parado. E um avião parado no chão
É um alvo fácil para qualquer caça que ainda tenha combustível. O JG-400 continua voando mesmo assim, porque Leona precisa ser defendida. O treinamento ganha planadores, células de Mi-163E e o Mi-163S de 2 lugares. Potência. Nenhuma máquina devolve a de um Comet vazio. Depois de horas em planador e em máquina de 2 lugares, o piloto novo ainda enfrentava no primeiro voo real a mesma sequência: queima, passagem, silêncio, patim. O abastecimento ganha mais lavagem, mais separação entre os líquidos. E o takeoff continua ali, ao lado do assento. Os MK-108 continuam capazes de derrubar um bombardeiro em 4 ou 5 acertos. O encontro continua durando segundos. Do primeiro ao último voo, nada disso mudou. Mesmo carrinho, mesmos líquidos, o mesmo patinho no fim. A Luftwaffe tenta resolver o problema da pontaria com a Jägerfaust. 10 canos de 50 mm instalados nas asas, disparados para cima por fotocélula, quando o Comet passa sob o bombardeiro. A ideia é retirar a mira das mãos do piloto. Se o avião detecta automaticamente o momento certo, a velocidade deixa de ser obstáculo. Nem mira, nem gatilho, nem janela de tiro. Basta passar por baixo. A arma chega tarde demais para mudar qualquer coisa. Recebe crédito por um único uso bem-sucedido, contra um Lancaster, em 10 de abril de 1945. A guerra na Europa termina menos de um mês depois. Ao fim, o RAF Museum atribui 9 vitórias ao JG-400. Outras contas chegam a 18, e 10 Comets foram perdidos em combate. Fora desses números, ficam os mortos que nunca viram um bombardeiro inimigo. Os pilotos que morreram em testes, treinamento, decolagens e acidentes com propelentes, no mesmo campo de onde o Comet partia. Recordes, armas novas e mais treinamento não mudaram o fim de nenhum voo. O preço aparecia em nomes espalhados pelos campos de teste do Reich, e 2 deles resumem a máquina inteira. Heini Dittmar saiu do Mi-163 AVK depois de levar um avião pilotado além de 1000 km por hora em voo nivelado. Em julho de 1944, ainda em testes, um Comet marcou perto de 1130 km por hora em voo não oficial. Joseph Peirce entrou em outro Comet e morreu depois que uma decolagem mal sucedida rompeu uma linha, liberou takeoff e somou o perigo químico aos ferimentos do impacto. Entre os dois está o limite do Comet: desempenho extraordinário quando tudo funciona, consequências extremas quando uma etapa falha. E as etapas que podiam falhar cobriam a missão de ponta a ponta: o abastecimento, a decolagem, a subida, o ataque, o retorno, o pouso. Aproximadamente 370 Comets foram concluídos, e a maioria nunca voou em combate. Ficaram em campos, hangares e esquadrões de teste, esperando propelentes e pilotos que não chegaram. Só o JG-400 se tornou unidade operacional do tipo. Escassez de combustível, baixa autonomia, falhas técnicas e o avanço aliado impediram qualquer defesa sustentada. O Mi-263 tentou acrescentar autonomia e um trem de pouso melhor, mas não chegou a tempo de mudar nada. Os turbojatos, o Mi-272 à frente deles, ofereciam mais tempo no ar, uso operacional mais prático e uma curva de aprendizado que não exigia lavar circuitos com água entre cada abastecimento. O caça-foguete tripulado não se tornou o futuro que a subida de 1941 parecia anunciar. Virou um beco sem saída, rápido e caro. O que a máquina deixou está registrado: o primeiro avião pilotado acima de 1000 km por hora em voo nivelado, o caça operacional mais rápido da Alemanha naquele contexto, e o único caça-foguete empregado em combate na Segunda Guerra. Reveja agora a filmagem da abertura. O pequeno caça sem hélice subindo quase na vertical, o carrinho rolando pela grama. Dessa vez, note o que acontece depois do corte: o silêncio. As rodas que caem não são um detalhe futurista. São a opção que o piloto não vai ter quando o Walter apagar. Restava uma única aproximação sobre o patim. Depois dela, o avião para. No fim da missão, o Comet mais rápido do mundo está silencioso no campo, esperando um trator vir buscá-lo.